Da querida Irmandade com a Santa Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, sempre nas nossas mensagens nós abordamos vários assuntos. São assuntos polêmicos que poucas pessoas dão crédito às nossas mensagens, porque nós somos taxados como críticos de religião. Nós vamos abordar nesta mensagem aqui um assunto que poucas pessoas vão dar crédito, mas não tem problema. Se os irmãos decretam ou não decretam, nós vamos gravar nossa mensagem, isso com base na palavra, como nós ouvimos todos os religiosos chamarem a Bíblia de Palavra de Deus. Então nós vamos gravar essa mensagem com base na Bíblia. Se você crê que a Bíblia é a Palavra de Deus, então você não vai discordar da nossa mensagem, porque nós vamos provar. O que nós vamos comentar nesta mensagem, nós vamos provar dentro da Bíblia. Vai ser uma mensagem toda bíblica. Então, que os irmãos abram os ouvidos, os corações para entender a mensagem, que o Espírito Santo possa abrir a mente dos irmãos para compreender a mensagem, depois que ouvirem a mensagem, compartilharem, para nós levar este santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para o mundo inteiro através das redes sociais. Então, para começar nossas mensagens, toda vida nós dizemos: Deus em Cristo seja louvado para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, não me canso de falar as mesmas coisas e é segurança para os que nos ouvem. Então já dizia Paulo no seu tempo, que escrevia as mesmas coisas e era segurança para os ouvintes. Irmãos, vou abordar um assunto que os religiosos não concordam. E eles têm razão em não concordar. Porque é como disse Paulo, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque para eles, para os homens naturais, é loucura. Então, estas nossas mensagens para os homens naturais é uma loucura. E por isso não concordam com as nossas mensagens. Todas as nossas mensagens é com base na Bíblia, a qual os religiosos, os mesmos religiosos que rejeitam nossas mensagens, chamam de Palavra de Deus, ou eles creem e dizem que é a Palavra de Deus. Mas isso não é verdade. Os religiosos dizem que crê na Bíblia como Palavra de Deus. Por quê? Se cresce na Bíblia como Palavra de Deus, não rejeitavam as minhas mensagens de advertência. Isso é hipocrisia dizer que crê na Bíblia como Palavra de Deus e rejeitar uma mensagem bíblica. Vamos gravar uma mensagem com base na Bíblia, falando sobre o verdadeiro Evangelho e o falso Evangelho. Se os amados irmãos e ouvintes crêem na Bíblia, nos acompanhem ouvindo a nossa mensagem. Vamos tomar como base para a nossa mensagem Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1 a 12. Começa dizendo assim: Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus nosso Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a bondade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou admirado de que tão depressa estejais desertado daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente, o qual não é outro evangelho, senão há que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeis, seja anátema. Pois busco eu agora
o favor dos homens ou o favor de Deus? Eu procuro agradar os homens. Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado para vocês não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado por homem algum, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Irmãos, em Cristo Jesus, me respondam uma coisa. O evangelho que Paulo pregava era o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? É claro que os irmãos vão me responder que o evangelho que Paulo pregava era o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que é pregado por mais de 90% das religiões da terra é o mesmo evangelho que Paulo pregava? Sim ou não? Não me diga que é sim. Por quê? Este evangelho que é pregado por mais de 90% das religiões da terra não é o mesmo evangelho que Paulo pregava. O evangelho que é pregado por mais de 90% das religiões da terra é um evangelho anátema. Este evangelho que é pregado por mais de 90% das religiões da terra não é o evangelho da graça do Filho de Deus. É exatamente o evangelho anátema. Irmãos, em Cristo Jesus, vamos nos aprofundar mais na leitura da Bíblia e principalmente de Mateus ao Apocalipse. Esqueça a lei, vamos nos aprofundar na graça do Filho de Deus, que só encontramos de Mateus ao Apocalipse. Prestem atenção, o que está escrito em João, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. É lamentável de se dizer, mas é a verdade. Mais de 90% das religiões da terra não conhecem a graça do Filho de Deus, não conhecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que mais de 90% das religiões da terra conhecem é aquele evangelho anátema que Paulo falou para os Gálatas. Os religiosos da terra vivem perturbando o evangelho de Cristo. Irmãos e ouvintes, todas as religiões da terra, todas sem exceção, que tiver a doutrina do dízimo, está caída da graça de Cristo, está separada da graça de Cristo. Sem sombra de dúvida, sem questionamento. Não adianta ninguém vir me questionar, porque não tem base na graça do Filho de Deus, a doutrina do dízimo. Veja o que Paulo diz para os Gálatas. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo vós os que vos justificais pela lei. Da graça caíste. Está separado de Cristo. Irmãos, para um bom entendedor, as cartas de Paulo já é suficiente para entender o que é a lei e o que é a graça de Cristo. Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Nós temos que estar firmes na graça de Cristo e não na maldição da lei. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes em Cristo e na sua graça. Não se dobrem ao jugo da escravidão da lei. Duas coisas que não podem se apartar uma da outra aqui na terra: circuncisão e dízimo. Quem paga o dízimo da lei está obrigado a circuncidar-se também. Se não se circuncida-se, também não está obrigado a pagar dízimo. A circuncisão era da lei, o dízimo também era da lei. Os religiosos dizem que o dízimo não era da lei.
Sabe por que os religiosos dizem que o dízimo não era da lei? Porque eles não lêem a Bíblia, texto e contextos. Porque nós encontramos na Bíblia escrito que o dízimo era da lei. E não encontramos na Bíblia nenhum escrito dizendo que na graça de Cristo seja obrigado a cumprir a lei do dízimo. E nem se circuncidasse. Se não há circuncisão na graça de Cristo, também não há dízimo na graça de Cristo. Se você aceita pagar o dízimo da lei, aceite também a circuncisão da lei. Quem quer se justificar pela lei está separado de Cristo, está caído da graça de Cristo. Irmãos, veja bem, como os religiosos da terra não conhecem a Bíblia, eles dizem que o dízimo não era da lei. Nós vamos provar com base nas Escrituras que o dízimo era da lei, porque está na própria Bíblia dos religiosos que o dízimo era da lei. Veja na sua Bíblia, se é que você crê na Bíblia. Veja Hebreus capítulo 7, versículo 5 e versículo 9. E aos que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. O dízimo da lei era recebido como um pagamento exigido pela lei. Irmãos, o que significa esta palavra de Abraão até Levi para os religiosos da terra? A palavra de Abraão até Levi significa de Gênesis a Malaquias. Então, de Gênesis a Malaquias, quem recebia dízimo pagava o dízimo. Era obrigatório o dízimo, mas isso anualmente, não mensalmente em dinheiro como se cobra hoje. Irmãos e ouvintes, a lei só teve a sua validade de Gênesis a Malaquias. Então, de Gênesis a Malaquias, quem recebia dízimo era os sacerdotes da tribo de Levi. Somente os sacerdotes tinham ordem segundo a lei de tomar os dízimos dos irmãos. Então, irmãos, para uma religião ter ordem de receber os dízimos dos irmãos, é necessário que sejam sacerdotes da tribo de Levi e que estejam de comum acordo com a lei de Gênesis a Malaquias. Qual é a religião aqui na terra que vivem cumprindo a lei de Gênesis a Malaquias? Se tem alguma religião que está cumprindo a lei de Gênesis a Malaquias, então, conforme o evangelho que Paulo pregou, estas religiões estão separadas de Cristo, estão caídas da graça de Cristo. Muitos irmãos não sabem que a lei foi mudada em graça. Não existe mais a lei. O que prevalece na terra hoje é a graça de Cristo. Veja Hebreus 7, 11 a 28. De sorte que, se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, que por ele os povos recebiam a lei, que necessidade havia de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado entre os filhos de Arão? O sacerdócio foi mudado. A lei foi mudada por Jesus Cristo. Já que Jesus Cristo recebeu um sacerdócio real e eterno, recebeu também a ordem de mudar a lei em graça. Muitos religiosos dizem que pagam os dízimos porque Abraão pagou os dízimos para Melquisedeque. Se vocês, religiosos da terra, pagam os dízimos porque Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque, então, para vocês pagar os dízimos porque Abraão pagou os dízimos para Melquisedeque, vocês têm que pagar os dízimos uma vez como Abraão. Abraão só deu o dízimo uma vez, não consta mais nenhuma vez. Nos mostrem Abraão dando os dízimos dos seus bens, da sua fazenda, do seu gado. Se vocês querem
imitar Abraão nos dízimos, então vão para a guerra e matem os adversários e tomem os bens deles. A Bíblia chama de despojos. Abraão deu os dízimos dos despojos que trazia da guerra. Melquisedeque foi ao encontro de Abraão e levou pão e vinho para Abraão. E Abraão, em recompensa, deu os dízimos dos despojos que trazia da guerra. Essa foi a única vez que Abraão deu o dízimo. Não se encontra na Bíblia Abraão dando o dízimo do que era seu. Deu o dízimo dos despojos que tomou dos reis que ele matou. Só tem uma coisa que nós podemos imitar Abraão, é na fé. Mas nos dízimos nós não podemos imitar Abraão. O dízimo que os religiosos da terra pagam é o dízimo da lei de Moisés. Mas pensando bem, os dízimos que os religiosos da terra pagam não é nem o dízimo de Moisés e nem de Abraão. Não é o dízimo da lei de Moisés. O dízimo dos religiosos da terra é antibíblico, porque não existe na Bíblia dízimo mensalmente em dinheiro. Abraão deu o dízimo uma única vez. O dízimo da lei de Moisés era anualmente da colheita da terra. Então, o dízimo dos religiosos da terra é um dízimo criado por eles mesmos, sem base na Bíblia. O livro aos Hebreus é um livro que nos fala da lei e da graça. Quando nós temos, ou seja, irmão, quando nós lemos no livro dos Hebreus, dizendo, tira o primeiro para que o segundo tome o seu lugar, isso significa tira a lei para que a graça tome o seu lugar. Veja Hebreus 8, versículo 7. Hebreus capítulo 10, versículo 9. Pois, se aquele primeiro fosse sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Agora disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. E nessa vontade de Deus, que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. O sacrifício de Jesus Cristo não tem nenhuma validade para os religiosos da terra. Jesus Cristo disse que ninguém entra no céu se não for por ele. Muitos religiosos dizem que vão entrar no céu por meio do pagamento do dízimo. Isso eles dizem porque aprende com os seus líderes religiosos, que ensinam para os seus fiéis que quem não for fiel nos dízimos não entra no céu e vai para o inferno de fogo ardente, por não pagar fielmente os dízimos para Deus, ou seja, para o Senhor. Não sabemos quem é este Senhor que recebe os dízimos dos religiosos da terra. Temos real certeza que o Senhor que recebe os dízimos dos religiosos da terra não é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com este dízimo dos religiosos da terra. Irmãos e ouvintes, vocês já prestaram atenção? Quando você abre a Bíblia, ao terminar o livro de Malaquias, se encerra o Antigo Testamento. À sua direita está um nome, Novo Testamento. À sua esquerda está um nome, Antigo Testamento. Os irmãos já meditaram em Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46? Jesus Cristo falando sobre o juízo final. Os irmãos sabiam que o Antigo Testamento simboliza no juízo final à esquerda de Jesus Cristo? O Novo Testamento simboliza à direita de Jesus Cristo no juízo final? Todos que ainda estiverem nas práticas do Velho Testamento vão ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final.
Todos que estiverem nas práticas do Novo Testamento vão ficar à direita do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Estamos avisando o grande perigo que os religiosos da terra estão correndo por praticarem o Antigo Testamento e desprezar o Novo, ou seja, a nova aliança, e desprezar o Novo Testamento. Você pode deixar de praticar o Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias e no juízo final você não ter nenhum problema com a sua salvação. E não ter nenhum problema com a sua salvação no juízo final. Agora, se você deixar de praticar o Novo Testamento, não tenha dúvida que no juízo final vai ouvir o justo juiz lhe chamar de malditos praticadores de iniquidades. Será que tem base na Bíblia o que eu estou lhe dizendo? Ou eu estou inventando coisas que não tem na Bíblia? Irmãos, quem conhece a graça de Cristo não acrescenta e nem diminui o que está escrito de Mateus ao Apocalipse. Mateus ao Apocalipse, Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Religioso da terra. O Novo Testamento é a graça do Filho de Deus. O Novo Testamento, ou seja, o Velho Testamento, é a lei que só teve a sua validade de Gênesis a Malaquias. Não é assim que está escrito em Lucas 16:16? A lei e os profetas teve a sua validade até João. Desde então é anunciado o Evangelho do Reino de Deus e todos se esforçam para entrar nele. Será que os religiosos da terra estão se esforçando para entrar no Reino de Deus? Sabe por que os religiosos da terra não se esforçam para entrar no Reino de Deus? Porque não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que os religiosos da terra conhecem é o Evangelho anátema, que tem a sua base no Velho Testamento. 99% dos religiosos da terra não sabem que Jesus Cristo cumpriu a lei do Velho Testamento. Hebreus 7, 18 e 19, está escrito lá. Pois com efeito, o mandamento anterior é abrogado. Ou seja, meus irmãos, Jesus Cristo abrogou o Antigo Testamento? Muitos dizem que não. Mas está escrito aqui, irmão. Pois com efeito, o mandamento anterior, ou seja, a lei do Velho Testamento, foi abrogado. Ou seja, foi anulada por Jesus Cristo. Por causa da fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Jesus Cristo é o nosso fiador. Somente por Jesus Cristo nós vamos herdar as promessas feitas por Jesus Cristo. Pela lei nenhuma alma entra no reino de Deus, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho de Deus, aperfeiçoado para sempre. Hebreus 7 e 28. Irmãos e ouvintes, os religiosos da terra vão se perder por falta de conhecimento das Escrituras. Os religiosos da terra não sabem separar a lei e a graça. A lei, Gênesis a Malaquias, a graça, Mateus e Apocalipse. A culpa da perdição dos religiosos da terra está nos seus líderes religiosos, que não conhecem a graça do Filho de Deus, só conhecem a lei e ensinam para os seus fiéis as práticas da lei da velha aliança. Os religiosos só conhecem a lei e ensinam os fiéis as práticas da lei. Só conhecem a lei e ensinam para os seus fiéis as práticas da lei, da velha aliança.
O que significa nova aliança para os religiosos da terra? 99% dos religiosos da terra não sabem nem o que é velha aliança e nem nova aliança. Só sabe o que é velha aliança se lerem o Antigo Testamento. Só sabe o que velha lei, Gênesis a Malaquias, nova aliança, Mateus a Apocalipse. Então ele só conhece a lei do Antigo Testamento e não conhece a graça do Filho de Deus. Vejam o que João disse na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19 a 21. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Veja o que é escrito no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Então, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, a nossa salvação está escondida em Cristo. Está escondida em Cristo Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos e ouvintes, não se escandalizem com o que os irmãos vão ouvir agora da boca do atalaia de Deus. Esqueçam a velha aliança e olhem somente para a nova aliança. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Os irmãos sabiam que o livro aos Hebreus é um resumo do Antigo Testamento, nos mostrando que a lei do Velho Testamento não tem nenhuma validade mais hoje para o povo da graça de Cristo. O que tem validade para nós é a nova aliança feita por nosso Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. O Antigo Testamento só teve a sua validade até a vinda de Jesus Cristo. Se a lei foi anulada por Jesus Cristo, isso quer dizer que quem ainda estiver nas práticas da lei da velha aliança está separado de Cristo, está caído da graça de Cristo, conforme disse Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1 a 4. Em Gálatas 4, versículo 4 e 5, está escrito assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Neste caso, todos que ainda estão debaixo da lei estão separados de Cristo, estão caídos da graça de Cristo. Não são nem dignos de serem chamados de filhos de Deus, porque só são filhos de Deus os que foram resgatados da lei por Jesus Cristo. Só recebe a adoção de filho de Deus os que foram resgatados da lei. Quem ainda estiver praticando a lei não faz parte de Cristo. Quem ainda estiver nas práticas da lei está em maldição e ainda não foi resgatado por Jesus Cristo. João diz no Evangelho, capítulo 1, versículo 16 e 17, porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque nós fomos resgatados da maldição da lei e recebemos da plenitude de Deus graça sobre graça, por meio de Jesus Cristo. Porque a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Paulo, o homem, que se encontrou com a graça de Deus na estrada de Damasco. Paulo sabia quem era a lei. Veja Gálatas, capítulo 2, versículo 19 a 21. Pois eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus,
porque o justo viverá da fé, ou seja, pela fé em Jesus Cristo. Todos que ainda querem viver pela lei estão em maldição, separado de Cristo, caído da graça de Cristo. Irmãos, até hoje você era inocente quanto à lei. Você não sabia que existe uma maldição em mais de 90% das religiões da Terra. Você nunca imaginou que isso é uma maldição na vida daqueles que o praticam. Se a partir de hoje, ao ouvir esta mensagem, você continuar nesta maldição, naquele dia Jesus Cristo não vai ter você por inocente, porque você foi avisado. Sabe qual é a maldição que vocês têm na sua vida e não sabe? É a maldição do dízimo. Todos os fiéis dizimistas estão em maldição. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia a qual vocês professam que é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então é Deus que está dizendo que quem vive nas práticas da lei do dízimo está em maldição, separado de Cristo, caído da graça de Cristo. Leiam a carta de Paulo aos Gálatas. Leia toda a carta, são 6 capítulos. Comece do capítulo 1, vão até o 6, que vocês vão aprender o que é a lei e a graça. Paulo mostra para os Gálatas quem era a lei. E Jesus Cristo veio para resgatar os povos da maldição da lei. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, se o dízimo é obra da lei, isso quer dizer que todos que ainda estiverem nas práticas das obras da lei, do dízimo, estão em maldição. Quem disse que o dízimo não é obra da lei? Quem disse que o dízimo não é obra da lei está chamando a Bíblia de mentirosa. Tem muitos líderes religiosos que são tão blasfemos, que ensina para os seus fiéis que quem não for fiel nos dízimos não entra no reino de Deus. Dizer que quem não for fiel nos dízimos não tem salvação e nem direito de entrar no reino de Deus é uma das maiores blasfêmias contra o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, se você é um fiel dizimista, saiba que você está em maldição, separado de Cristo, caído da graça de Cristo. Se no dia do juízo final você tiver o desprazer de ouvir Jesus Cristo lhe chamar de malditos praticadores de iniquidade, não vá se admirar. Você viveu aqui na terra pagando dízimo para se salvar e ter o direito de entrar no reino de Deus. Irmãos, Jesus Cristo disse que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar sem que tenham o seu cumprimento real. Os irmãos sabem o que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, Mateus 25, 31 a 46, Lucas 13, 22 a 28. Se não sabem, abre a Bíblia de vocês aí, leiam agora essas passagens bíblicas e confiram o que o Atalaia de Deus está falando, está dizendo para vocês. Todos que ficarem à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final vão ser todos chamados de malditos, praticadores de iniquidades. Isso quem vai dizer é Jesus Cristo. Não sou eu que estou dizendo, está escrito na Bíblia que Jesus Cristo disse que naquele dia muitos vão se lamentar na presença dele, dizer que pregou, que expulsou demônios, que fez isso, fez aquilo no nome de Jesus. E ele vai dizer que não conhece, não sabe quem é eles, e mandar sair da presença dele e ir para o fogo eterno. Abra a sua Bíblia, coloque na sua frente. Preste atenção, quem vai ficar à sua esquerda é a lei.
e quem vai ficar à sua direita é a graça do Filho de Deus. Se você obedecer a Bíblia do Gênesis a Malaquias, está obedecendo a lei. Se você obedecer a Bíblia de Mateus e Apocalipse, está obedecendo a graça do Filho de Deus. Qual é melhor para nós e para os irmãos? Obedecer a lei e naquele dia ser chamado por Jesus Cristo de malditos? Ou é obedecer a graça e naquele dia ser chamado por Jesus Cristo de bendito de meu Pai? Nós temos livre escolha a quem nós queremos escolher ou obedecer, se a lei ou a graça. Se a lei ou a graça do Filho de Deus. Então, irmão, são dois evangelhos que tem na terra. O evangelho da graça do Filho de Deus e o evangelho da lei, que é um evangelho anátema. A palavra anátema significa maldição. O evangelho da lei é o evangelho de maldição. Este evangelho lhe obriga a você a pagar 10% do seu salário da sua renda, sobre pretexto que se você não pagar fielmente os dízimos para Deus, não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus. Todos os que crê e obedecer a este evangelho anátema, no juízo final vão ficar todos confundidos e envergonhados, e à esquerda do Senhor Jesus Cristo, para ouvir Ele chamar de malditos praticadores de iniquidades. E vocês vão ouvir palavras muito desagradáveis. Jesus Cristo vai dizer para os que ficaram à sua esquerda: não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Os irmãos sabem quem é que impede que os religiosos da terra não obedeçam ao verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo? A resposta está na Bíblia, veja, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 4. Quem impede dos religiosos da terra não obedecer ao evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui na terra é o Deus deste século. O Deus deste século cega os entendimentos dos religiosos da terra para eles não obedecerem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O evangelho de Jesus Cristo é a imagem de Deus. E resplandece na vida daqueles que obedecem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo convida hoje a todos os povos da terra para sair da lei e vir para a sua bendita graça. Não deixe para amanhã, amanhã pode ser tarde demais. O dia é hoje, ao ouvir a mensagem do Atalaia de Deus, diz o Senhor Jesus Cristo para todos os que ainda vivem na prática da lei, pagando o dízimo, para não irem para o inferno de fogo ardente. Sem obedecer à graça do Filho de Deus, nenhuma alma entrará no reino de Deus. Todos que pagarem o dízimo para não irem para o inferno de fogo ardente, o dízimo é um passaporte para entrar no inferno de fogo ardente, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Admito se eu não disser a verdade que eu ouvi, admito se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Não acrescentamos e nem diminuímos nem um tio e nem um cedilha do que está escrito na graça do Filho de Deus. Morremos para a lei e vivemos para a verdadeira graça do Filho de Deus aqui na terra, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso divino pastor. O apóstolo Pedro, numa das suas cartas, lá no finalzinho de uma das cartas, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, o que significa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo para os religiosos da terra? Se os religiosos da terra não ouvem os seus líderes falar sobre a graça do Filho de Deus, sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, como eles podem aprender? Como os religiosos podem crescer na graça
e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, se eles não conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo? A graça do Senhor Jesus Cristo está oculta para os religiosos da terra. O Deus deste século não permite que os religiosos da terra conheçam a graça do Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, está escrito: João viu um anjo voando pelo meio do céu e tinha na sua mão um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a face da terra, a toda nação, tribos, povos e línguas, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e tudo que nela há. Irmãos, aonde está o temor de Deus nos religiosos da terra? Não encontramos nenhum temor de Deus nos religiosos da terra. E que o que nós encontramos nos religiosos da terra é hipocrisia, fingimento e fascismo. É um povo que se disfarçam em crentes, em evangélicos, em servos de Deus, mas é só fingimento e fascismo. Não encontramos o evangelho do Senhor Jesus Cristo no meio dos religiosos da terra. O que nós encontramos no meio dos religiosos da terra é o evangelho anátema, que leva os religiosos da terra para a perdição e para a ruína. O povo que tem na terra hoje, pregando o evangelho eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, é um pequeno rebanho. Como o próprio Jesus Cristo disse em Lucas 12:32, não temos a pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o reino. Talvez tenha 1% dos religiosos da terra que esteja pregando o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo. João viu um anjo pelo meio do céu, com o evangelho eterno nas suas mãos para ser pregado a todas as nações, povos, línguas de toda a face da terra. Este evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo precisa ser pregado a todas as nações, povos, línguas de toda a face da terra, antes do toque da última trombeta. Porque este evangelho pregado pelas religiões da terra não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este evangelho pregado pelas religiões da terra é um evangelho anátema, o evangelho da prosperidade, o evangelho da avareza, o evangelho da ganância, o evangelho do materialismo, o evangelho do Deus deste século, o evangelho anátema e maldito, que todos que seguirem este falso evangelho anátema e maldito serão todos confundidos e envergonhados para sempre. E são lançados no fogo eterno que nunca se apaga, e o seu bicho não morre, conforme está escrito em Marcos 9, 42-50. São palavras do próprio Jesus Cristo, o qual os povos da terra dizem que aceitaram como seu Salvador, mas foi só uma farsa. Mentira, jamais aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Irmãos, quem fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em Jesus Cristo, que pregam o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo, melhor para estes, ou para estas pessoas, que tivesse amarrado uma pedra no seu pescoço e fosse lançado no fundo do mar, do que ser contra os que pregam o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Se o evangelho do Senhor Jesus Cristo ainda está oculto, é para os que vão se perder, disse Paulo, que não crê no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, quem não crê no evangelho do Senhor Jesus Cristo já está condenado. Então, para não serem condenados, tem que abandonar este falso evangelho e crer no Senhor Jesus Cristo. E Ele lhe perdoa todos os seus pecados, Ele dá a garantia e o selo de você ir morar no reino de Deus. Irmãos, não confunda o evangelho do Senhor Jesus Cristo com o evangelho que é pregado pelas religiões da terra. Esses dois evangelhos é como água e óleo. Quem é que consegue misturar água com combustível? Esses dois evangelhos
é como dois fios de energia elétrica. Um fio é positivo e o outro fio é negativo. Esses dois fios têm que se manter distante um do outro. Da mesma maneira, ou da mesma sorte, esses dois evangelhos não podem se unir um com o outro. O evangelho positivo simboliza o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho negativo simboliza o evangelho anátema e maldito. Irmãos e ouvintes, não estamos convidando vocês para fazer parte de um sistema religioso aqui na Terra. Estamos convidando vocês para fazer parte do evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo. Não procure o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo nos sistemas religiosos da Terra, que você não vai encontrar o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo dentro dos movimentos religiosos da Terra. Não procure o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo na Bíblia do Gênesis a Malaquias, que você também não vai encontrar. Procure o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo na Bíblia de Mateus ao Apocalipse. Não procure a graça de Deus na Bíblia do Gênesis a Malaquias, que você não vai encontrar. Você só vai encontrar o evangelho eterno do nosso Senhor Jesus Cristo de Mateus ao Apocalipse. Procure a graça de Deus na Bíblia, de Mateus ao Apocalipse, que você vai encontrar. Somente nestes livros da Bíblia vocês podem encontrar a verdadeira graça do Filho de Deus. Quer adquirir sabedoria de Deus? Comece a ler a Bíblia hoje. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, leia de Mateus ao Apocalipse, que você vai ouvir o Espírito de Cristo Jesus falar ao seu coração e te chamar de meu filho, de benditos. E o Espírito Santo vai te mostrar a verdadeira graça de Deus aqui na terra. É o conselho revelado dos céus para todos os povos aqui da terra, antes do toque da última trombeta. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja hoje eternamente louvado. E a Igreja de Cristo na terra que está a me ouvir, diga amém.